de volta com o programa Você Pode Ser Feliz desta quinta-feira. Eu quero acolher com muito carinho você que está telefonando para nós, fazendo os pedidos de oração, sobretudo para sua família, seus filhos, netos, às vezes o esposo, a esposa, que tem uma vida longe de Jesus, nos vícios, nos pecados, talvez na droga, no álcool. E a gente está aqui hoje pedindo para que Jesus toque profundamente o seu coração. Eu quero mandar um alô para o César de Souza Silva, de Três Pontas, Minas Gerais. Oração para ele, para o César e toda a família. Obrigado, César, de Três Pontas, Minas Gerais, pela participação aqui conosco. A Tânia Maria de Souza da Silva, de Campinas. Oração para Terezinha, Carlos Henrique, toda a família. Josefa Bento Crisanto, de Sumaré, São Paulo, pedindo aqui um emprego. Um abraço, Josefa, para você. A Cacilda de Lima, de Atibaia, São Paulo, pedindo a graça de uma casa própria. Vamos rezar por você, minha irmã. Hélida Bissoli da Silva, de Magé, no Rio de Janeiro. Oração para várias pessoas da família. Não deixe de ligar para nós estamos ao vivo até às 11h30 da manhã. E hoje, quinta-feira, é dia de adoração ao Santíssimo. Encerraremos o programa diante de Jesus vivo na Eucaristia. Nós estamos acolhendo o Cláudio Lima, de Catanduva, São Paulo, que tem um lindo testemunho de vida, de conversão e de permanência no amor de Jesus. E ele gosta de tocar o violão, brim, brim, brim. Ele está com o violão e vai cantar uma canção pra gente, não é, Cláudio? É com você, meu irmão. Com certeza, padre. E nessa canção eu relato também um período da minha história, né? Sempre a minha história é cantada. Então eu canto para você essa canção. Foram dias, foram anos longe de casa. Admito que o orgulho machucava. Eu sempre quis voltar, mas o pecado não deixava. O inimigo me iludia e me enganava. A agonia foi ferindo e machucando. A imagem do Senhor desfigurando. No instante em que gritei e ajuda eu clamei, eu sentia a tua mão me levantando. Decidi de uma vez por todas entregar a ti meu coração. Voltei pra minha casa, meu Pai, quero teu perdão. Decidi de uma vez por todas entregar a ti meu coração. Voltei pra minha casa, meu Pai, quero teu perdão. Linda música, Cláudio Lima. Foram dias, foram anos longe de casa. Linda canção, gente. Estamos acolhendo aqui o Cláudio Lima, de Catanduva, São Paulo. Ele que está dando seu testemunho para nós, de tantas maravilhas que ele experimentou. Falou da primeira parte da sua vida. E agora ele foi encontrado por Jesus na 5ª comunidade terapêutica, onde ele estava buscando a recuperação. E ele falava dos anjos que Deus enviou, né, o amor exigente. Você estava lá nessa 5ª comunidade e de repente você falava, antes do intervalo, foi lá o pessoal te levar. Isso, o direcionamento, né, de uma comunidade voluntária, a qual eu, já na 5ª, como eu disse, estava fazendo uma experiência. Mas eu digo que algumas das comunidades que eu passei foram, além de estar ali por um período muito breve, foram refúgios, né? Sim. Porque naquela dependência, às vezes, outros problemas geram, problemas sérios, né? Por causa da vida do crime, da vida, né? Da vida desregrada. E muitas vezes eu fugia dos problemas, né? Para
procurar um refúgio, Sim. um argumento, né? Mas naquela quinta comunidade não foi assim, né? Eu me deparei realmente com uma experiência com Deus, né? Eu percebi essa graça de Deus tocando o meu coração. Foi inevitável resistir, né? Aí eu comecei a me abrir. A canção, a música é uma ferramenta que Deus me deu a graça de poder E também. lá você tocava na comunidade Comecei também, a cantar, comecei a exercitar aquilo que eu já sabia cantar, porque minha mãe, né, Dona Rita, lá de Oswaldo Cruz, minha mãe sempre, depois da retomada de caminhada na igreja com o Amor Exigente, começou a participar dos grupos de oração, apostolado, e as canções que ela cantava, ainda quando eu estava na ativa, na dependência, eu aprendi sem querer, né? Então, lá na comunidade terapêutica... De tanto ouvir. De tanto eu ouvir ela cantar, porque ela não reclamava, ela não brigava. Ela orava, ela rezava e ela cantava. E você lembra alguma música assim que ela cantava, não? Ela cantava aquelas canções, né? Aquelas canções dos trechinho terços, aqui, né? assim, a capela, você lembra? Sim, eu quero que a luz de Deus que um dia em mim brilhou jamais se esconda e não se apague em mim o teu fulgor. Sim, eu quero que o teu amor ajude o meu irmão. Isso, e ela cantava e às vezes quando eu chegava pelas madrugadas ou pelas manhãs, eu ouvia minha mãe cantando. Inclusive até o louro, né? O louro canta as canções em casa. E às vezes até o louro me ensinava a cantar, porque o louro cantava as canções quando eu estava ali naquela situação. Mas você sabe que me toca muito você falar da mãe, porque quando a gente vê uma pessoa que a gente ama num sofrimento, geralmente dá uma geral na gente, uma baixa, uma angústia, uma baixa. Eu acho que cantar é a última coisa. Acho que é chorar, às vezes reclamar, murmurar. Tem mãe que faz assim. Porque, meu Deus, acontece. É o tal do porquê para lá, porquê para cá. E a dona Rita, né? Dona Rita, acho que ela não encontrava palavras, e a dona Rita, cantava. ela cantava. Então, tá vendo, mamãe, você que está nos acompanhando? Às vezes, você vendo o seu filho num caminho que não agrada o seu coração, dá esse desespero, deita no sofá, deita na cama, Jesus, eu já não tenho mais forças. Olha o que o Cláudio está dizendo, a mãe dele ficava cantando, louvando, sim, eu quero que a luz de Deus que um dia em mim brilhou, Jesus, toque no meu filho, toque na minha família, toque em mim. E isso impressionava você, com certeza. A sua mãe ali, apesar de tantas coisas, ela cantando, louvando. Em alguns momentos eu até parava, né? Procurar entender aquilo. Ela permanecendo, que é o tema que eu estou falando hoje, permanecendo no amor de Jesus nas adversidades. Sim. Porque permanecer quando tudo dá certo, meu filho é maravilhoso, não tem nenhum problema, então eu louvo. É fácil, né? Agora, louvar e cantar, e quando as coisas são difíceis, é um exemplo, né? E ela cantando, ela, né, caminhando, por quê? Porque havia uma caminhada ali, desde esse grupo do Amor Exigente, que cuidava da codependência, porque a família também é ferida, né? Mas lá naquele grupo de apoio, meu pai até hoje participa do Amor Exigente em Oswaldo Cruz. Sim. Seu Higino está lá, firme, 73 anos. Ajudando os outros. Ajudando o grupo de apoio. É até animador lá, né? As pessoas têm um carinho muito grande por ele. E ali, nesse caminho do grupo de apoio, ela encontrava maneiras de administrar a situação, de lidar com a situação. E você falando que estava nessa comunidade, na quinta, e houve esse momento dramático de ou vai ou não vai, né? Isto. E ali, nessa experiência, na quinta comunidade terapêutica em Marília, com a música, eu comecei a encontrar um acolhimento, né? uma acolhida lá, aonde acabaram me convidando para colaborar, às vezes no grupo de oração, às vezes numa Santa Missa. Tinha na comunidade. Fora da comunidade, fora, depois sim. de um período, né, que eu estava ali já praticamente somando o tempo, uns 5 meses, eu comecei a ir, né, fora da comunidade com a equipe da comunidade. A gente formava um grupo de canto, formava um ministério de música e íamos lá ao encontro da comunidade. E isso começou a ser algo fundamental para minha, particularmente para a minha recuperação. Porque a música também é um remédio, né? Ajuda a curar. Mas me fala, Cláudio, um negócio. Porque a gente está aqui ao vivo, Sim. tem gente que não sabe como é.
é claro, tem coisas que você não pode falar, mas lá dentro da comunidade, assim, não sei se você pode falar, as atividades, os outros jovens, como era esse relacionamento com as pessoas, como é a vida assim, das pessoas ali dentro, porque cada um tem uma história, né? Sim. Cada um tem uma cruz, um sofrimento, uma dor, porque tem gente nos acompanhando às vezes até para se motivar, para querer aceitar uma ajuda, porque a gente tem muito jovem vendo. Às vezes a pessoa é resistente, não vou mexer com isso, pelo amor de Deus, não adianta. Até assim para a pessoa que está num problema, se abrir a uma ajuda, a um tratamento. Como que era lá assim? Tem as atividades, isso para fortalecer a alma, o corpo, a mente, o espírito. O modelo da comunidade, das comunidades que eu passei, Aquilo que padre, você pode falar, é claro. comunidades voluntárias, que Sim. nós vamos de livre e espontânea vontade vivenciar essa experiência. Em comunidade, quer dizer, em família, entre Sim. irmãos. Mas o mais importante de tudo aí, para estarmos ali, naquele convívio, é o primeiro passo da pastoral da sobriedade. Sim. É o admitir que eu preciso de auxílio, que eu preciso de ajuda. Então, quando ali nós nos encontramos, já de livre e espontânea vontade, não, realmente eu admiti que eu preciso de ajuda, o convívio começa a ser, né, fraterno, né, começamos a formar uma família entre irmãos naquela comunidade. E aqueles que ali estavam, como eu já estive, às vezes só fugindo dos problemas, acabam se excluindo, porque não Sim. adere ao plano, né, ao programa de vida nova. Então, a canção, a música, tudo foi me envolvendo com aquela comunidade, né, o acolhimento. Porque assim, tem dia que eu imagino, né, que tem dia que as pessoas estão bem, Sim. acordam animadas, e tem dia que as pessoas não estão tão bem. Claro. Então, a comunidade é muito importante. É uma família. Uma família, porque o dia que você está bem, que está animado, você vai socorrer, ajudar, animar aquele que está meio, a gente diz aqui no estado de São Paulo, meio jururu, meio para baixo. E o dia que você acorda, as pessoas, vamos, Cláudio, vamos, Isso. Cadê o violão? Pega lá. Então, a comunidade, ela traz essa força, né, de ajuda mútua, de vida de irmãos. Com certeza. E aí você falando da música, tanto para ajudar, quanto para receber também um apoio. Com certeza. Existem períodos, né, da desintoxicação, sim, da abstinência, mas com esse primeiro passo, consciente, admitir que preciso de auxílio, de ajuda, aquelas mãos que se estendem, eu já não resisto mais, como nós dizíamos no primeiro bloco, né? Eu não tenho mais, eu acolho. Eu sei que tudo aquilo que vem é para o meu auxílio. Sim. É o que eu não fiz nas outras comunidades, é o que eu não queria, né? Eu não tinha admitido que eu precisava de ajuda. Ainda eu estava com as razões, né? E ali não. Então, aquele grupo, aquela família que eu me encontrava, naquele ano de 2000 para 2001, foi fundamental para esse encontro com a palavra. Então, era uma harmonia, havia uma harmonia, porque grande parte ali tinha um objetivo. Sim. Desde da animação da comunidade até aqueles irmãos que ali estavam. Porque o que nos anima realmente é a palavra de Deus, né? E aí teve um dia em que houve uma coisa muito forte. Porque comigo foi assim também, quando eu recebi Sim. o chamado de Jesus, eu sempre participei da igreja, mas um dia houve uma coisa muito forte, que a gente guarda até a data, no meu caso, 5/6/88. É uma experiência tão forte com o amor de Jesus, que a gente não esquece. Você fez várias experiências do amor de Jesus, mas teve um dia em que, podemos dizer assim, você foi pescado, né? Jesus jogou assim, e aí, tchum, vem aqui, seu Cláudio, agora você sempre foi meu, mas agora você é meu mesmo. Você lembra a circunstância que foi assim uma retomada, uma reviravolta, né? Até aqui era um Cláudio, e a partir de agora é outro, que se tornou um missionário. Com certeza. Como foi isso? Veja bem, padre, naquele processo de conversão, podemos dizer assim, naquela experiência com Deus, às vezes nós estamos vivendo momentos que a gente, às vezes, pensa que não haverá dificuldades. E nós precisamos estar prontos para as provações, para as dificuldades, mesmo diante, né? Como é o tema que o senhor disse. Permanecer no meu amor. Né? Sempre. Sempre. Em todo tempo, né? Na dor, na alegria, em todos os momentos. Mas naquela experiência que eu vivia desse encontro pessoal com Jesus, que Jesus me encontrou e eu me abri a palavra,
as consequências da minha vida, né, das minhas atitudes, as consequências que lá atrás eu tinha sido vítima, posso dizer assim, mas que também eu precisava responder por elas, houve no momento que eu estava, naquele momento, no auge da minha fé. Sim. Houve um momento que eu pensei que tudo iria se acabar. Já, depois de um tempo, já tocando na igreja. Às vésperas do meu aniversário, no mês de maio do ano de 2001, lá na comunidade terapêutica, um final de semana já me esperava, pronto para ir para casa, passar aquele final de semana com a minha família. Eu me deparei com a polícia, cumprindo o mandado de prisão na comunidade terapêutica. E o escolhido, né, o freguês, era eu. Sim. E eu fui preso às vésperas da minha saída para passar um final de semana em casa. E quando eu fui olhar os autos, aquilo caiu, tudo caiu, né? Eu fiquei sem chão. E quando eu me deparei com aquela situação, eu me perguntava, que Deus é esse, né? Que Deus é esse? Onde está o amor de Deus? Porque eu estava tão bem, eu estou tão bem aqui, por que isso aconteceu? Mas o plano de Deus era muito maior. Aí, como o senhor disse, fui preso, caminhei, sim, perdi as esperanças, perdi tudo, mas lembra que eu falei das canções. Depois de 15 meses que eu estava preso num presídio, lá na cidade de Pirajuí, eu um dia na Santa Missa, porque a igreja está presente. Sim, pastoral carcerária. Pastoral carcerária. Depois de algumas missas que eu participei, eu percebi que não tinha animação na missa. E com um jeitinho ali, a gente foi se comunicando. E eu levei meu violão, já, que minha mãe tinha levado para mim um violão. Aquele Giannini, fazendo até propaganda do violão. É. E eu levei o violão lá para a capela do presídio, já preparado. E a pastoral levou as cifras, né, das canções. E quando eu me deparei com as cifras, eu falei, poxa, eu conheço todas as músicas. Comecei a cantar. Ajudar o padre na missa. O padre Sebastião ficou surpreso com aquela dinâmica, né? Parecia que cantava na igreja, e foi isso que ele me falou depois. E esse momento foi o momento que realmente aí foi... Que marcou, né? Que marcou esse encontro. Porque aí eu vi... Porque até então eu pensava que tudo estava perdido. Eu vivi um princípio ali naquela comunidade onde eu senti realmente a presença de Deus, o amor de Deus, mas eu vi tudo se perdendo. Quantas vezes as pessoas parecem que, né, perdeu o chão? Só que você falou uma coisa importante, né, Cláudio? Deus, ele tem um plano sempre maior para nós. Sempre. Você ia passar o final de semana em casa, tudo estava caminhando bem, aí piora a situação, mas aparentemente foi uma coisa pior, mas foi para te resgatar plenamente. Porque Jesus não salva pela metade, né? Não. Ele espera o momento para nos resgatar plenamente. Foi isso que aconteceu. A importância da pastoral carcerária ali com você. E naquela celebração eucarística, eu vi realmente a palavra de Deus se cumprir. Estava preso e foste me visitar. Só que quem me visitou não foi apenas, né? Apenas um anjo, como o senhor disse, de carne e osso. Foi o próprio Cristo na pessoa do sacerdote. Sim. Né? Na pessoa do persona in Christi. E ali houve depois um bate-papo, uma conversa. Eles foram embora. Eu fiquei com dúvida, né? Por que tanto interesse em relação à minha história para ir embora? Mas foram embora. E eu não sabia o que iria acontecer, mas a graça de Deus e o amor de Deus é tremendo, é tão grande que a pastoral carcerária, se foi a pastoral carcerária, se foram esses anjos, intercederam junto à direção do presídio, que percebeu que havia um processo parado. Sim. Chamado processo de apelação. E quem vivia na situação que eu vivia, a família não tinha condição de contratar um bom advogado. Era você ficar lá, né? Eu teria que esperar o processo do Estado, a minha vez, toda aquela burocracia que existe. O Estado tem os advogados, mas existe uma sequência. E a direção do presídio me chamou e disse a mim que ali estava o meu processo de apelação sendo movido e estava indo único exclusivamente, estava em mãos. E o meu processo estava indo para o Tribunal de Alçadas. E esse processo foi agilizado, ele foi movido
não foi pelo padre, não foi pela pastoral carcerária, mas foi pelo próprio Cristo que me visitou E aí naquele começou presídio. uma nova vida mesmo. Foi movido, veio para São Paulo, veio para o tribunal, foi julgado. E aí, quando eu pensava que tudo estava perdido, eu recebi a boa notícia, que eu estava sendo livre de um crime que eu não cometi. Que maravilha. Porque os autos diziam que eu fui acusado por fotografia. E não era você, né? E eu não estava, eu estava dentro de uma comunidade terapêutica, mas os problemas que eu andava causando me levou a ser fotografado. E aquele álbum, a emoção que aquela família que foi assaltada viveu, naquele constrangimento, eu Ele, não era. creio que julgaram sem saber, mas também depois a história foi nos levando, mas esse sem saber foi motivado para que eu pudesse ter Jesus estava conduzindo a história. essa história. Gente, estamos acolhendo o Cláucio Lima. O Cláucio vai cantar mais canções para nós no próximo bloco. Ele vai falar agora do trabalho dele. Ele tem uma família, ele tem a esposa, tem filhos. E esse trabalho agora que ele faz com a música, evangelizando e levando esse testemunho para o Brasil e para o mundo. Mas eu volto já já, conto com a sua participação. Espero você daqui a pouquinho.